Olá, meus caros, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Geopolítica. Aqui no meu canal, Felipe Figueira, de volta ao futuro do Brasil. É preciso repensar, revisitar a nossa história. Muito pouco nos foi ensinado sobre a grandeza do nosso país. Eu morei em Nova York durante 7 anos, tive acesso às maiores empresas do mundo e posso te confirmar: aonde tem brasileiro tem sucesso, aonde tem brasileiro tem desenvolvimento. E existem muitos brasileiros em todas essas grandes empresas. Agora, por que nós pensamos tão pouco, tão baixo de nós mesmos? Para que essa insegurança gigantesca? Isso beneficia a quem? Para com isso, cara. Ficar falando mal de você mesmo. Nunca fale mal de você mesmo, nem do seu país. Se não tá bom para você, seja a diferença. Eu tô aqui fazendo a minha parte, contribuindo, passando para você tudo que eu aprendi. Então, eu quero responder a pergunta da Viviane, né, que colocou em um dos vídeos, perguntando sobre a influência dos outros países sobre o Brasil. Então, eu vou tentar explicar de uma forma bem resumida, tá? Hoje em dia, os países estão interconectados porque existe um sistema financeiro global. Isso significa dizer que todo mundo compra de todo mundo, né? E todas as empresas se interrelacionam nesse grande mercado global. Então, para você ter uma ideia, vamos falar aqui de carros, por exemplo. Então, a gente está vendo que o preço né, da prata, do ouro e de alguns semicondutores aumentou muito. Se essa parte, né, importante que é chave para os computadores, para os automóveis, para os aviões, se essa parte, né, se esses insumos, se essas peças ficam mais caras, isso afeta a todo mundo. Aqui no Brasil a gente pode ver um exemplo bem prático. Se a gasolina aumentar, aumenta tudo. Não existe mais um país isolado. Por quê? Todos os países se interrelacionam. Para vocês terem uma ideia, a China tem trilhões de dólares em bonds, né, do governo americano. É como se fossem títulos, né? Porque o que acontece? Os países precisam se desenvolver, eles precisam crescer. E o que eles fazem? Existem vários mecanismos, mas um deles é a captação de recursos. Então, aqui no Brasil, por exemplo, o Tesouro vai emitir um título. Ele vai pegar um dinheiro seu, vai pegar, vamos dizer, R$ 1.000 seus, e vai falar assim: olha, eu vou te dar R$ 1.000 mais uma taxa em cima desses R$ 1.000 daqui a 10 anos. Então, o mercado, que somos todos nós, as pessoas, fazem uma aposta. Caramba, eu penso que o Brasil vai me pagar, eu penso que o governo vai me pagar. Eu vou investir esse dinheiro aqui porque está com uma taxa bacana e lá na frente eu vou resgatar daqui a 10, daqui a 5 e aí depende, né? Então, o que acontece? De uma certa forma, a China tem um poder político sobre os Estados Unidos.
Porque se eu tenho parte da sua dívida, é você que me deve. Então, os países fazem isso. E não só com títulos do Tesouro Americano, do Tesouro Brasileiro. Todo mundo compra de todo mundo. Um outro exemplo, o que aconteceu quando o Goldman Sachs, né? Quando aconteceu, eu estava lá em Nova York ainda. Passou uns 2 meses e eu voltei para o Brasil. O que aconteceu? Um banco quebrou. Só que esse um banco tinha negociação com vários outros bancos. Então, se esse banco aqui quebra, isso vai afetar os bancos do mundo inteiro. E foi o que aconteceu. Porque não existe mais essa independência. Eu não preciso de ninguém. No mercado mundial, global, todo mundo troca com todo mundo. Então, eu compro parte da sua dívida, eu tenho parte no seu fundo. Então, o Banco Bradesco tem uma participação no fundo do Itaú. E o Itaú tem... Por quê? Porque é interessante que você tenha, né, para você diversificar o seu portfólio, diversificar os seus investimentos. Então não existe mais país sozinho, né? Não existe mais independência. Nós somos interdependentes. É como se fosse um grande jogo de dominó. Caiu o primeiro dominó, ele vai derrubando os outros dominós. Quebrou um banco, né? Uma grande empresa faliu ou saiu do Brasil, isso vai afetar o mercado, porque, por exemplo, essa empresa, né? Vamos chutar aqui uma empresa grande que saiu aqui do Brasil. Ela tinha clientes. Ao deixar o país, estará aberto um vácuo, e no poder não tem vácuo. Essa demanda aqui, ela será absorvida pelos outros. O que aconteceu nessa crise agora? Os pequenos praticamente desapareceram, porque quem é que vai conseguir ficar pagando funcionário com as portas fechadas, sem conseguir vender nada? Então, por que a Via Varejo cresceu 400% ou mais nesse período? Porque ela ocupou um espaço que foi deixado pelos pequenos comerciantes, pelas pequenas empresas. Então, aquela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios praticamente faliu. Não serve mais para nada, porque você que é pequeno não tem capital de giro, você não consegue manter a sua empresa. Porque se você tem que pagar os funcionários, se você tem que pagar tributos e pagar um monte de coisa, realmente fica complicado. Então, não existe nenhum país sozinho. Nós sofremos a influência de todos eles. De todos eles. Porque esses países são nossos parceiros comerciais. Então, existem milhões de produtos que são trocados, que são vendidos, que são comprados no mundo inteiro. Quando a gente interfere nessa cadeia de suprimentos, que foi o que aconteceu, né, com essa crise do Covid, você dificulta até que essas empresas possam se remanejar. Muita gente quebrou. Só que a demanda persiste, né? A demanda persiste para alguns, aumenta para outros, diminui para outros. Só que você tem que lembrar uma coisa, que as pessoas continuam vivendo, elas continuam com as suas necessidades. Então, essa balança comercial, né, a diferença do que um país exporta para aquilo que o país importa, ela vai sofrer
essas oscilações. Porque se eu tinha 5 mil clientes, né? Uma empresa aqui no Brasil tinha 5 mil clientes e ela sai do Brasil, deixa você falar, não, eu não gosto do Brasil, é muito difícil Brasil, é difícil, eu vou sair do Brasil, vou parar de operar aqui no Brasil. Tem 5 mil clientes que estão esperando ou serem absorvidos, né, por essas empresas internas, ou até que venha um novo player, venha um novo jogador, uma nova empresa vem aqui para o Brasil. E não se engane, nós temos uma economia pujante, tá? Uma economia que precisa ser desenvolvida. E todos estão de olhos bem abertos aqui para as nossas riquezas. E nós temos que entender certas coisas nesse tabuleiro político. Falando nisso, eu vou falar sobre a economia política na próxima aula. Você não pode perder essa, hein? Gratidão!